Bom dia, pessoal, bem-vindos aí novamente ao canal Holístico Conservador. E nesse momento eu quero expressar a minha opinião sobre o que aconteceu ontem, né? O impedimento aí pelo STF através da figura do ministro Alexandre de Moraes à nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, que é o Alexandre Ramagem, né? Mais uma interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, né? Uma decisão monocrática desse ministro, né? Que acusa o Bolsonaro de uma suposta intervenção na Polícia Federal. Me causa muita estranheza um ministro do Supremo Tribunal Federal basear a sua decisão intervencionista em um outro poder baseado numa suposta acusação, né? Ou seja, não é um fato, né? Não é um indício, é uma suposta, né, intervenção do Bolsonaro só porque ele é uma pessoa alinhada com o Alexandre Ramagem, né, que inclusive é xará aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, fica muito explícita aí mais uma vez essa intervenção e se isso foi algo legal ou não de se fazer. Essa fala de intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal também foi uma das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? Que na saída dele fez graves acusações ao Bolsonaro e uma delas foi essa intervenção, essa suposta intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. E eu quero mostrar para vocês uma entrevista do Moro, eu quero que vocês ouçam aí, do Moro ao Roda Viva. E ouçam bem, vou até aumentar bem aqui o volume, o que ele disse sobre o Bolsonaro, né, a relação do Bolsonaro com a Polícia Federal. Ouçam bem, vou dar o play aqui para vocês ouvirem. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Ouviram isso? Nunca houve uma interferência do presidente da República na Polícia Federal. Nunca houve uma intervenção. Nunca ele pediu faça isso ou faça aquilo. Palavras do Sérgio Moro, enquanto ministro, em uma entrevista ao Roda Viva. Isso é um vídeo que você encontra no YouTube, tá? Esse vídeo aqui está datado de 25 de abril de 2020, tá? Não sei se foi nesse mesmo dia a entrevista no Roda Viva, mas muito facilmente você encontra isso lá. Então, de duas uma, ou o Moro mentiu nessa entrevista, porque na coletiva ele falou que o presidente interfere ou tem intenção de interferir, né? Ou ele mentiu lá na coletiva de imprensa, né? Então isso tem que ser apurado, né? Porque acusar o presidente de intervenção na Polícia Federal, utilizando aí essa troca do diretor-geral, que foi aí o pivô da saída do Sérgio Moro, é uma acusação muito grave, onde o Moro diz uma coisa nessa entrevista e depois diz outra na coletiva de imprensa. E não é só nessa entrevista, porque não dá aqui para mostrar os outros vídeos, senão vai ocupar muito tempo e esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas existem outras entrevistas que o Sérgio Moro afirma, né, que o presidente da República nunca interferiu nas investigações da Polícia Federal. Inclusive, o Temer deu uma entrevista essa semana dizendo que mesmo que o presidente da República queira interferir em alguma coisa, em alguma investigação da Polícia Federal, isso seria muito difícil de acontecer e vazaria com muita facilidade, porque existe todo um procedimento, existem protocolos
que se o presidente tentasse invadir isso, por mais que ele seja alinhado ao diretor-geral da Polícia Federal, seria algo muito difícil de acontecer e facilmente descoberto e muito facilmente vazaria aí para a grande mídia. Palavras do Temer, tá? Coisa que você também pode achar aí na internet. Agora vamos falar aí de afinidade, vamos falar aí de relacionamento quanto à indicação de cargos, né? Nós sabemos que os ministros do STF foram nomeados, né, indicados pelos presidentes, né, naquele exercício. Será que os presidentes todos que fizeram indicações para o STF não eram alinhados com esses ministros que estão lá hoje? O Temer, quando indicou o Alexandre de Moraes, ele não era alinhado com o Temer? O Fernando Henrique, quando nomeou o Gilmar Mendes, né, e todos os outros ministros, a maioria deles indicados pelo PT, se eu não me engano, dos 11, 6 ou 7 são indicações de governos petistas, né, envolvendo aí Lula e Dilma, nenhum deles era ali alinhado e tinha uma relação próxima com o presidente que o indicou, né? Então fica aí a dúvida. O fato, então, do presidente Bolsonaro colocar na direção-geral da Polícia Federal uma pessoa que é muito próxima à sua família, não significa necessariamente que ele vai, através dessa pessoa, interferir nas investigações da Polícia Federal. Mesmo porque, caso ele quisesse fazer isso, ainda seria muito difícil, como o Temer falou aí essa semana, e eu acabei de falar com vocês, né? Então, eu quero também lembrar uma outra coisa para vocês, né? Vocês se lembram do Gilmar Mendes, quando soltou o Jacó Barata Filho, né, e toda a sua corja de bandidos que estavam fazendo falcatruas aqui no Rio de Janeiro, e quando a imprensa investigativa trouxe à tona que o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha dele, né? E quando o Gilmar Mendes foi interrogado pela imprensa com relação a isso, o Gilmar Mendes simplesmente disse que não, que o fato de ter sido padrinho de casamento da filha do Jacó Barata não causava nenhum impacto, nenhuma interferência e não fazia com que ele tomasse decisões a favor do Jacó Barata Filho e toda a galera que estava envolvida, mesmo tendo ele soltado esses caras através de habeas corpus, né? Uma matéria do O Globo, tá aqui, ó, dia 18/8/2017, tá? Para quem quiser ir acessar e ler a matéria, tem a fotinha lá do Gilmar Mendes e a matéria discorrendo sobre isso, né? Então, assim, era uma relação próxima. O cara foi preso aqui pelo juiz que toma conta da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o nome dele é Marcelo Veras, eu não lembro agora o nome dele. E ele veio aqui e soltou todo mundo através de habeas corpus, né? Marcelo Bretas, desculpa, o nome do juiz responsável pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. E aí o Marcelo Bretas teve que arrumar outras acusações para voltar a prender o Jacó Barata. Aí depois se você tiver curiosidade, lê lá na matéria do Globo do dia, vamos ver aqui, 18/8/2017. Tá? Então, quer dizer, ronda também todo esse episódio uma hipocrisia muito grande do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, quando diz que um presidente não pode ter uma relação pessoal com as pessoas que ele indica para determinados cargos, que são prerrogativas do presidente da República, são de exclusividade do presidente da República, nomear esses cargos como os seus ministros, como o Procurador-Geral da República, como o Diretor-Geral da Polícia Federal, né? Então, assim, você como presidente, eu como presidente, exercendo na esfera pública ou privada um cargo de liderança, jamais vamos indicar
para outros cargos de liderança abaixo da nossa posição, pessoas que não sejam alinhadas a nós, né? Então, se eu tenho uma pessoa que, apesar de fazer parte do meu ciclo de amizades, né, da minha intimidade de família e tudo mais, não parentes, tá? Mas é amigo da minha família, e a pessoa tem um perfil técnico perfeitamente encaixável naquele cargo que eu tenho que nomear alguém, mas ao mesmo tempo ele também é um amigo próximo, por que eu não posso indicar? A lei não proíbe isso, né? E isso não quer dizer necessariamente que eu vou usar a minha amizade com essa pessoa para interferência, muito pelo contrário. Às vezes, isso me impede até de fazer determinadas interferências justamente para não causar ali um conflito de amizade, né, entre essas pessoas, né? A gente também pode pensar dessa forma. Então, senhores, essa hipocrisia, essa interferência, mais uma vez, do judiciário no poder executivo, é mais uma prova de que tanto o legislativo quanto o judiciário lutam contra o governo Bolsonaro, lutam contra o governo federal aí representado pelo seu chefe, né? E fica muito claro, mais uma vez, que tentam prejudicar o Bolsonaro aí, com supostas acusações. E eu mostrei aqui para vocês a fala do Moro, né? Que a gente já chegou à conclusão que ele mentiu lá ou aqui, né? E toda essa hipocrisia que ronda o legislativo e o judiciário, né, nos causa aí uma grande estranheza, né? E deixa evidente como esses dois poderes, né, cheios de corruptos e de bandidos profissionais, querem sim derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esse episódio é um episódio que tem que ser apurado, todas essas acusações, e é lamentável que isso esteja acontecendo, né? Mas fica muito claro para mim que essa interferência é mais uma tentativa aí de descredibilizar o governo federal, tá? Então eu deixo o meu abraço aí, deixo essa reflexão para vocês. Vocês podem pesquisar aí na internet e corroborar tudo que eu disse aqui. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abração para vocês.